No artigo 62 vai dizer que não estão abrangidos pelo regime previsto neste capítulo, tá? Que é o capítulo que fala de jornada de trabalho. Aí vai falar lá, o inciso 1, os empregados que exercem atividades externas incompatíveis com a fixação de horário, o caso do motorista, o caso do vendedor externo que trabalha nas ruas ou qualquer outra função que necessite estar nas ruas. É claro que essa ideia que é trazida aqui no artigo, nos incisos, até mesmo a questão, os gerentes, assim considerados exercendo de cargo de gestão, os quais se equiparam para efeitos do disposto neste artigo, diretores e chefe de departamento de filial. E aí no inciso 3 diz que os empregados em regime de teletrabalho. Só que é o seguinte, essa ideia do não se enquadrar na jornada de trabalho, que é trazida aqui pelo artigo 62, inciso 1, 2 e 3, no nosso caso aqui, como a gente está tratando de teletrabalho, é questionável? É questionável, porque admite prova em contrário. Essa presunção não é absoluta. O simples fato dele estar trabalhando, tem um contrato de trabalho, dizendo que ele realiza teletrabalho, não quer dizer que ele não tem direito à hora extra. Por quê? Nós sabemos que o processo do trabalho, ele trabalha, nós temos o princípio da verdade real, onde se avalia o que de fato acontecia. O que está escrito tem uma validade? Tem, mas admite prova em contrário. Então, se existe lá um contrato dizendo que se trata de teletrabalho e tal, mas que na prática o trabalhador ele tinha controle de jornada, e como que é feito isso? Esse controle de jornada é feito pelos meios telemáticos, pelos meios tecnológicos, por e-mail, por WhatsApp, por telefone. Então veja, se tem lá a prova de que o empregador ele faz o controle de jornada mandando e-mail dizendo que ele tem que trabalhar de tal hora a tal hora todos os dias, ou por exemplo o empregado diz, não estou mais trabalhando, e o empregador diz, não, você tinha que estar trabalhando até 18 horas, então são provas, por exemplo, provas digitais que você pode levar ao processo e comprovar que havia controle de jornada. Então, se existe como controlar a jornada, até mesmo, por exemplo, o caso de gerentes, às vezes gerente de banco, o cara é gerente lá, mas ele tem um superior que está acima dele que controla o horário, a jornada de trabalho dele, né? Existe alguém que está ali, se a empresa tem, de qualquer forma, como controlar o horário desse trabalhador que trabalha em regime de teletrabalho, há a possibilidade de se requerer o pagamento de horas extras por meio de uma ação trabalhista, certo? Então vamos pensar o seguinte, não só o controle de jornada, existem outras formas também. Por exemplo, se o empregador ele começa a estabelecer metas, se o empregador ele simplesmente entrega o trabalho, olha, é preciso que você faça esse trabalho, no caso de um advogado, por exemplo, ele trabalha no setor jurídico de uma empresa, e aí o empregador diz, eu preciso que você faça esse recurso, que faça a petição inicial, que faça uma reclamação, que possa ver isso. Se ele simplesmente orienta, diz qual é o serviço que ele precisa, aí não, sem problema. Mas se ele diz assim, preciso que você faça esse trabalho hoje das 8 às 18, que você conclua esse trabalho hoje ainda, então isso já é para ficar de orelha em pé. Uma outra coisa é, por exemplo, estabelecer metas absurdas. O empregador ele começa a dar metas que, com análise das metas que são propostas pelo empregador, percebe-se que não tem como o trabalhador concluir aquilo se ele não trabalhar o dia todo. Se ele não trabalhar, por exemplo, das 8 às 18, das 8 às 20 horas, a depender da quantidade de trabalho que são entregues para ele, que ele precisa concluir dia após dia. Que se ele não concluir, por exemplo, há punição. Então, são formas que você precisa provar. Agora eu falo com você, advogado, que você precisa provar em audiência que existiam formas de cobrança por metas ostensivas e que, inevitavelmente, fazia com que o trabalhador ele ultrapassasse da jornada de 44 horas semanais, de 8 horas diárias, conforme estabelece a lei. Então, uma vez que você consiga provar que as cobranças ostensivas elas eram exageradas, as metas, de forma que o trabalhador ele tinha que ficar preso por horas trabalhando e que efetivamente ele trabalhava mais de 8 horas diárias e mais de 44 horas semanais, é devido ao pagamento de horas extras. E aí, nesse momento, descaracteriza o trabalho em regime telepresencial,
Porque o regime telepresencial, ele vem, uma vez seguido todo esse roteirinho dos artigos 75A ao 75E, ele descaracteriza essa questão da cobrança, da jornada de trabalho. Então, assim, o trabalhador, ele precisa executar o serviço, ele sabe o que ele precisa fazer e ele precisa entregar, mas não há uma cobrança ostensiva. É claro que o trabalhador, ele não vai pegar determinado trabalho e ficar de eterno entregar o dia que ele quer, né? Não pode ser assim também, mas a depender da quantidade de trabalho, porque imagine você, no nosso caso, um advogado, ele trabalha no setor jurídico e aí pede para ele fazer uma petição inicial. Esse advogado, ele leva 5 dias para entregar essa petição inicial, então é por óbvio, passa dos limites, sendo que ele só fez isso, ele não tinha outro serviço, então passa dos limites do absurdo, né? Isso aí seria um absurdo, ao meu ver, um prazo tão grande para concluir uma petição apenas, sendo que ele só tinha essa petição. Agora, vamos dizer que a empresa todos os dias dá uma média de 3, 4 petições para esse trabalhador fazer, petições que vão necessitar de pesquisa, de tempo e que com análise específica para a conclusão daquele serviço, dá para perceber que diariamente ele ultrapassava da jornada de trabalho. Pelas cobranças por e-mail. Então são formas de se comprovar de que descaracterizou-se, no caso em prática, especificamente analisado, o trabalho em regime de teletrabalho.